ela só anda se ela estiver realmente impulsionada num ambiente saudável, onde ela possa confiar nas pessoas, onde ela possa... Então, a pura e simples brincadeira de um café, na hora de um café, tá tomando café, eita, fulana, tá gordinha, hein? Aí, se fulana não se incomodar com isso, não há de se falar em assédio. Certo. Tem gente que não liga, tem gente que os colegas chamam, gordinha, vem cá. E é uma forma carinhosa. Tem outras não, que a partir do momento, é aquela questão que eu falei no início. A partir do momento que eu digo, que o funcionário chega e diz, olha, fulana, não me chama mais de gordinha, não, que eu não gosto. Isso. Aí Pronto. se houver a Cessou. continuidade, aí configura-se assédio moral. Exatamente. Havendo a continuidade da conduta do agente, configura-se o assédio. Então, não é só a pura e simples conduta. Até acrescentando aqui, ó, quando fofoca nos corredores da empresa, Isso. por meio de redes sociais. Por olha meio aí, das redes sociais. Essas redes sociais seria como, mais ou menos? Seria Isso é sério. apelidar outra pessoa por meio das redes sociais. Entendi. Criar, muitas vezes, porque o grupo hoje da empresa tem aquele grupo do WhatsApp. Toda empresa tem o grupo do WhatsApp. Tem. Que é que usado para a finalidade correta vem só a ajudar. Ajudar. A crescer. Mas existe aquele grupo do WhatsApp que os colegas começam a novinha, a gordinha, ei gordinha, vamos almoçar, você que gosta de comer muito. Tá entendendo? Então é uma questão de consciência mesmo das outras pessoas que compõem a empresa, que compõem, às vezes, no grupo do prédio, que sempre tem também hoje em dia, né, doutora Mônica? Todo prédio tem aquele grupo com todos os condôminos, e um condômino começa a apelidar o outro. A partir do momento que eu não gosto, eu tenho que me manifestar. É um negócio muito, muito difícil. Olha bem, a gente tem que andar pisando em ovos. Porque pode ser que você... Às vezes a pessoa fala pensando que está de modo carinhoso. Mas Isso. o outro lado interpreta que não. Que não. Né? Mas aí, agora eu pergunto a você, desde que a pessoa não se pronuncie, não exteriorize que está sendo ofendida, que está trazendo um mal-estar para ela, que pode trazer uma sequela emocional para ela forte e tudo. Isso. Enquanto ela não exterioriza, ela não pode amanhã ou depois, não, eu não sabia. A pessoa que brinca, ela vai pleitear, por exemplo, na Justiça do Trabalho, porque ela trabalha lá há 10 anos com essa pessoa, mas ela nunca disse, não, para com isso, vamos trabalhar, vamos... Não fala, mas aí depois, não, eu tenho esse direito, eu vou procurar. Mas se ela nunca se pronunciou contra isso, você acha que existe, é factível, é legal um certo... Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Exatamente. O assédio a nível de empresa também, ele se configura de forma individual e coletivo. Às vezes com um só funcionário e muitas vezes aquele chefe, ele constrange toda a equipe. É verdade. É aquele chefe severo que cobra, como a questão do banco que o senhor falou. Inclusive os bancos hoje em dia são recordes em assédio. É mesmo? Para bater meta. Isso aí então que é eu um falei. constrangimento muito grande, é uma imposição muito pesada em cima dos... E nesse caso do assédio coletivo, os funcionários devem se reunir e irem direto fazer a denúncia no Ministério do Trabalho. Direto no Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Porque aí o Ministério Público oferece uma ação coletiva. Ah, entendi agora. Muito, muito bem explicativo e muito bom para quem está nos ouvindo aí. Primeiro, por meio de um ajuste de conduta, que aí, se for violado, ele já oferece a denúncia e aí a empresa vai responder processo. Quer dizer que dali não pode nascer de imediato, pode haver um TAC. TAC é o... Pode haver um ajuste de conduta. Um ajuste de conduta sem haver ação na primeira vez. Desde que não aconteça outra vez,
Ali, desde que né? não seja que não tenha continuidade. Muito bem mesmo. Mais uma pergunta aí para a doutora Mônica Moraes. Deixa aqui. Ah, tá aqui. O que leva, é isso aqui mesmo, o que leva o assédio, quais as doenças que levam o assédio moral, que o assédio moral pode provocar em quem está sendo agredido? Bom, inicialmente, né, as doenças que podem levar, no início do assédio, que a pessoa sofre o assédio, pode ser o transtorno de ansiedade, né, gerando uma síndrome do pânico, né, uma aversão aí ao local de trabalho. Muitas vezes a pessoa que toma aversão ao trabalho não quer ir, né, e aí começam a gerar algumas doenças, né, gástricas, depressão, e ela começa a se afastar do trabalho. Né? Chega até a vir a depressão mesmo, né? Chega a vir a depressão e há indícios também de ideias suicidas também, né? Questões que podem levar também, decorrente do assédio, pode levar, a pessoa tem uma predisposição ao alcoolismo, começa a beber, pode levar também essa predisposição à depressão, começa a ficar depressiva, deprimida, né? A gastos excessivos, começa a gastar excessivamente. Mas o que leva assim, o assediador a cometer esse ato assim, tão nocivo assim? Às vezes o assediador ele já foi assediado em outras situações. Há uma repetição desse ato. Ele já foi vítima disso? Já foi vítima, então ele repete. E ficou sequelado, guardou para... Sequelado, e aí ele repete isso em diversas situações. E também, o assediador também, ele decorrente desses assédios que ele já sofreu, né, ele começa a assediar os seus funcionários e também, movido por invejas, né, de ocupar cargos mais altos, ele começa a assediar seus funcionários e usar também o abuso excessivo de poder, né, que ocorre muito em diversas esferas. Nós sabemos disso, não é? Agora, mas o que leva mesmo o assediador a cometer esse ato é exatamente porque ficou sequelado né, do que ele já sofreu, ou na infância, ou na tenridade, sei lá. Aí ele quer exteriorizar em outro, né? Em outro. É isso aí. Isso. Então, e também, às vezes, movido de inveja, né? Como eu coloquei, movido por uma inveja do funcionário, ele começa a assediar o funcionário. Sentimento de superioridade, ou mesmo também... Sentimento de superioridade, né? O cara se acha que é mais do que todo mundo e com isso não se controla, não gerencia esse desejo dele e exterioriza de uma forma brutal, assim, né? Não gerencia as suas emoções e ele externa dessa forma, o descontrole, realmente emocional. É descontrole mesmo, emocional, é verdade. E também movido pelo poder, né? Porque às vezes tem aquele funcionário que quer galgar, quer subir a qualquer preço. E acha que, tendo esse exemplo, o patrão dele lá, o chefe maior, vai ver e acha que está vestindo a camisa porque grita com todo mundo, e humilha todo mundo, mas porque esse é o bom. Começa a assediar assim funcionários, né? Porque dessa forma ele percebe que aquele funcionário começa com a autoestima abalada, começa a não cumprir metas, né? Atrasar-se no trabalho. Muito bem. Estamos falando ainda de assédio moral, mas vamos entrar na área de assédio sexual. Mas ainda tem 20 minutos, vai dar tempo. Deixa eu perguntar à doutora Nádia, em que medida os privilégios no ambiente de trabalho podem configurar esse assédio? Os privilégios vêm a configurar o assédio na medida que está assim, notório que aquele privilégio está sendo em troca de um favor. Entendi. O favorecimento. Eu entendi agora. E aí pode ser detectado, inclusive, por colegas de trabalho. Poxa. Porque existe uma equipe. Vamos analisar, porque eu gosto muito de analisar para esclarecer. Existe uma equipe, todos ocupam o mesmo cargo. E aquele chefe diz, o horário é de 8 ao meio-dia, mas fulana pode sair mais cedo.
Puxa. Então, quando Cicrana vai pedir para sair, aquele chefe nega. Impõe, coloca ela para fazer um relatório, coloca ela para fazer um atendimento, uma visita ao cliente, alguma coisa, e não permite. Então, a única a ter privilégio é fulana. Ah, entendi agora. Quer dizer que você não pode privilegiar uma em detrimento das demais, e principalmente na frente deles, né? Na frente deles. Porque todos os funcionários, eles têm que ter equiparação. Tem que serem equiparados. Então, se fulana pode um dia ou outro sair mais cedo, Cicrano também pode. O com relação a pegar um eixo aqui na doutora Mônica, no que o senhor... Certo. O que eu já presenciei em lojas. O patrão ou o gerente... Certo. Vê que um vendedor está se destacando, Certo. então ele impõe que toda a equipe fique sem falar com aquele vendedor, que é uma forma de pressionar aquele vendedor a pedir demissão. Uai. É mesmo, né? Então, aquele ambiente de trabalho se torna um peso. Você entrar num ambiente de trabalho e ninguém falar com você, porque o gerente passou ordens de que você não devia falar. Nossa. É uma forma de pressão terrível. É terrível mesmo. A pessoa chegar lá e ver excluído. E o gerente sabe tanto que ele não tinha poder de demitir aquele funcionário, que ele não ia ter como chegar no dono do estabelecimento e dizer ao dono do estabelecimento, eu vou demitir fulano. Como? O dono ia perguntar como. Fulano é recorde em vendas. Como é que eu vou demiti-lo? Né? Então, começa essa conduta, essa pressão psicológica, essa perseguição dentro da empresa para que aquele funcionário venha a pedir a demissão. Doutora, para terminar agora, a última pergunta sobre assédio moral, para entrarmos em assédio sexual. Qual é assim, o tipo de assédio moral mais frequente que você, até no seu labutar do direito, como operadora do direito, a senhora viu ou ouviu falar aqui no Brasil? Você acabou de falar que na área bancária existe uma quantidade expressiva, né? Tem outra área assim que... Tem, a área de vendas também. Vendas também. Vendas também. Nós já presenciamos diversas cobranças excessivas. Às vezes a gente entra no estabelecimento e está lá, a lista dos funcionários do mês. Aquela lista. Já viu? Eu já vi em vários estabelecimentos aqui e quando eu vi, eu fotografei. Eu não achei assim legal, não, porque os outros se sentem assim, diminuídos. Diminuídos. Então, está lá estampada a foto do funcionário do mês e embaixo, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Nossa. A empresa tem 5 funcionários. Esse último presta mesmo. O último lugar está lá, escrito nome e sobrenome. Já Quer dizer, o cliente entra e já sabe que aquele vendedor que está ali atendendo é o último lugar da lista. Meu Deus. O sentimento que todos têm é que aquela pessoa é incompetente. Então, isso causa constrangimento. O que fazer para provar? Até a última pergunta sobre assédio moral, para a gente passar para a sexual. O que fazer para provar que ele está sendo assediado moralmente, doutora Nádia? O que ele deve fazer? Deve procurar um advogado? Geralmente, quando o cliente chega para mim, a primeira pergunta que eu faço é, você já disse que não gosta desse apelido? Ah, legal isso. Você já disse para o chefe que não gosta do tipo de liberdade que ele tira com você? Entendi agora. Porque a primeira coisa que tem que ser feito é a negativa. Eu tenho que saber que aquilo que eu disse não
foi aceito. Se eu estou numa parceria com a doutora Mônica, o que é que a senhora acha? O que é que você acha? Não é verdade? É uma sugestão. Uma tá sugestão. sugerindo. O que é que você acha? Eu tenho que chegar e dizer, não, vamos fazer dessa outra forma. Se eu fico inerte, claro que vai... A impressão que vai ser passada é que eu estou aceitando, que eu não ligo com aquilo. Não é verdade? Então, a primeira providência é negativa. Então, você tem que expressar, que manifestar o seu sentimento, né, de negativo acerca daquela conduta. Que bom, muito bem. Agora, gente, a gente falou até então sobre o assédio moral. Agora eu vou perguntar à doutora, a nossa psicóloga, a doutora Mônica Moraes, é o seguinte: o que é mesmo a essência da palavra? O que é um assédio sexual? O assédio sexual seria essa aproximação inadequada do outro, né? Em diversos locais, não só no ambiente de trabalho, né? Como nós estamos falando mais do ambiente laboral, então, nesse ambiente de trabalho pode ocorrer esse assédio de forma sutil, né? Certo. Com apelidos também, né? Com cantadas, né? Com insinuações. Né? E o que se deveria agir, como a doutora Nádia falou, nessa negativa, era impor os limites inicialmente. Agora, se a pessoa... gostei dessa sua atitude. Sim, mas se a pessoa não disser para a pessoa... Aí volta até quando a gente começou. Se ela não se pronunciar, exteriorizar, olha, não faço não, que eu não gosto desse tipo de assédio que você está fazendo, ou esse tipo de carinho que você está propiciando, querendo propiciar a mim, que eu sou casado, mesmo se não seja casado, sou solteiro, mas não gosto. Você não é a pessoa com quem eu quero ter nenhum relacionamento. Então é melhor a gente parar aqui. Né? Se manifestar. Pronto. Ela não se manifestou. Inicialmente, ela tem que impor os limites. Né? Se você é funcionário de uma empresa, inicialmente você tem que chegar para seu chefe, né? Colocar o que está ocorrendo, né? Impor os limites, mesmo que esteja ocorrendo com um colega de trabalho. Depois você tem que ir no RH, comunicar ao RH o que está acontecendo, né? Depois ir até o próprio sindicato, certo. E depois procurar seus direitos. Mas se você não se manifesta, se você se retrai e depois de muito tempo é que vai procurar seus direitos, aí fica difícil até de você comprovar que ocorreu um assédio. Verdade. Porque você foi conivente com aquela situação. Foi conivente, é isso que eu queria saber. Você foi conivente, você aceitou o assédio. Aí depois é que você vai procurar. Então você tem que impor os limites. Esse depois, doutora Nádia, aí fica mais difícil ela jogar sucesso na ação. Fica porque, já chegou para mim um caso em que existia uma troca de e-mails. Então, que é outra forma também de se comprovar o assédio. A funcionária, o chefe mandava e-mail, ela chegava e ele mandava um e-mail. Hoje você está linda. E ela respondia o e-mail, obrigada. Que bom que gostou. Olha aí, é conivente, aí. É conivente, né? Então, não tem do que se falar em assédio. Não tem mesmo, é verdade. A partir do momento que ele mandasse e ela não respondesse o e-mail e depois procurasse ele e dissesse, doutor, eu queria que o senhor se restringisse a mim, né?